Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Não celebre a derrota do seu irmão. Um irmão mais velho, que acompanha todo o sofrimento de um pai que chorou durante muito tempo pelo seu irmão mais novo, que um dia chega até ele e pede a sua herança. Chega até o pai e diz: pai, eu não quero mais ficar embaixo da tua autoridade. Eu quero curtir a minha liberdade, eu quero curtir a minha vida da forma que eu quiser. Eu cansei. E o pai, como respeita as nossas decisões, o pai que simboliza a Deus, diz: filho, pega a sua herança. Vai, se é isso que você quer. O pai, ele nos dá tanta liberdade, ele permite as nossas escolhas, ele nos dá o poder de escolher se queremos bênçãos ou maldição sobre a nossa vida. Se queremos fazer o bem ou se queremos fazer o mal, independente das consequências. O pai, ele sempre vai respeitar as nossas decisões, sempre nos mostrando que toda atitude que temos, teremos uma colheita. Tudo que plantamos hoje, iremos colher em algum ponto da nossa vida. E tudo que estamos colhendo hoje, é porque em algum momento nós plantamos a colheita de hoje. Então, o pai permite que o seu filho vá embora, dá a sua herança, mesmo o pai em vida, mesmo que o filho naquele momento estivesse até desejando que o pai estivesse morto, não respeitando o período natural das coisas, o filho pega a sua herança, vai para uma terra longínqua, todos conhecemos a história, gasta tudo, esbanja tudo, e depois de um certo tempo ele se arrepende, cai em si e volta para a casa do pai. O pai, de braços abertos, o recebe e se alegra com isso, comemora, faz uma festa. E o filho mais velho estava trabalhando na lavoura do pai, nas terras do pai, e de repente esse filho mais velho, que sempre obedeceu o pai, que sempre andou em princípios, que sempre foi fiel à autoridade do seu pai, nunca viu desobedecido. Ele vai chegando à sua casa e de repente vê uma grande celebração, uma churrascada muito grande, danças, música, todos se alegrando. E ele chama um dos funcionários e diz: o que está acontecendo? Por que dessa festa toda? E um dos funcionários diz: olha, o teu irmão que estava perdido foi achado. O teu irmão que estava morto voltou a viver. O teu irmão que um dia, outrora, havia abandonado o pai, havia deixado tudo para trás para viver os seus prazeres. O teu irmão que um dia foi embora, esbanjou toda a sua herança, agora está de volta e o pai está feliz, está celebrando. E esse irmão mais velho, ele fica revoltado. Ele não aceita. Ele olha para a situação e diz: mas como que meu pai aceita uma situação dessa? O meu irmão foi embora, gastou tudo. O meu irmão gastou todos os seus bens com imoralidade, com prostituição. E agora como o pai recebe-o de volta sem o questionar? Como é que o pai faz uma coisa dessa? E o pai, celebrando, alegre, de repente o pai olha para o lado de fora da casa e percebe, vê o seu filho revoltado, seu filho mais velho revoltado. E o pai vai até o encontro do filho e diz: filho, venha celebrar conosco. É um momento de alegria, é um momento especial. O seu irmão que estava morto, o seu irmão que estava perdido foi achado, o seu irmão que estava morto reviveu, filho. Ele está conosco, ele voltou para a casa do pai, onde era o lugar dele, onde nunca ele deveria ter saído. E o filho mais velho diz: pai, como o senhor pôde fazer isso, pai? Eu não aceito este cara que foi ingrato. Eu não aceito, eu não o considero como meu irmão, porque ele não honrou ao Senhor, ele não respeitou aos seus princípios. Eu sempre estive aqui, pai. Eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre fui leal ao Senhor. Você vai ver esse texto em Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 25 ao 32. E o pai fala: filho, não seria justo com o teu irmão se nós não celebrássemos a volta dele. E o filho diz: pai, mas como? Eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre estive aqui em princípios, eu nunca o desobedeci, e o Senhor nem ao menos um carneiro me deu para me fazer um churrasco, para celebrar com os meus amigos, e eu sempre fui fiel ao Senhor. E o pai diz: filho, sempre estiveste ao meu lado, você sempre foi fiel,
Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é nosso. Você é herdeiro também. Mas nós não poderíamos deixar o teu irmão de lado, independente dos erros dele, independente das falhas dele. Nós não poderíamos deixar de celebrar, porque o teu irmão, ele sempre será meu filho, independente dos erros que ele cometa. Sabe o que eu quero te dizer? O filho mais velho se revoltou, porque rebelde nem sempre é quem sai. Rebelde muitas das vezes é aqueles que permanecem ao lado do pai, achando que tem mais direitos do que os outros, achando que são mais merecedores porque são fiéis ao pai, porque estão na casa do pai, porque nunca desobedeceram ao pai. E é um erro muito grande achar que nunca desobedeceu ao pai, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Mas a graça do Senhor nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou. Por que nós celebramos as derrotas dos nossos irmãos? Porque ao invés de chorar com a queda dos nossos irmãos, nós celebramos. Porque julgamos. Porque quando enxergamos, vemos algumas situações dos nossos irmãos indo embora da casa do Pai, dos nossos irmãos se desviando do propósito do Pai, no lugar de chorarmos com eles, no lugar de estendermos a mão, no lugar de orarmos pela vida deles, nós os criticamos, nós os acusamos, agimos como acusadores, agimos como críticos de plantão. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Porque não é porque nós estamos na casa do Pai, em obediência ao Pai, que nós temos mais direito do que os nossos irmãos. Eles sempre serão nossos irmãos. O fato de terem se afastado do Pai não significa que eles deixaram de ser nossos irmãos. Significa que eles tomaram uma direção diferente. E como eu já falei, talvez seja um propósito do Pai, talvez seja um tratar de Deus na vida deles nesse tempo. Talvez eles saíram da casa do Pai porque estão passando por um processo de amadurecimento e vão ter que passar pelo fogo, vão ter que ser provados pelo fogo. E não cabe a mim e a você julgarmos eles. Não cabe a mim e a você criticarmos eles. Porque eles são nossos irmãos. Que nós possamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Possamos chorar com aqueles que choram. Porque a Bíblia diz que com o mesmo juízo que julgarmos os nossos irmãos, seremos julgados por Deus. O mesmo juízo que julgarmos o nosso próximo, nós seremos julgados por Deus. Então não celebre as derrotas dos teus irmãos. Não celebre a dor dos teus irmãos. Ore por eles. Chore com eles. Se compadeça deles. E se for preciso, se Deus assim lhe direcionar, estenda as mãos para ele. Mas não interfira no processo de Deus na vida deles. Deixe Deus trabalhar. Nós não somos Deus para julgar, nós não somos Deus para atacar pedras sobre eles. Mas sempre crendo, querido, orando por eles e entendendo que chegará o momento da volta, do retorno deles. E por mais que nós estejamos ao lado do Pai em obediência, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, não há nada que nós possamos fazer para o Pai nos amar mais. E não há nada que nós possamos fazer para que o Pai nos ame menos. Ele nos ama. E Ele mostrou a maior prova de amor. Foi o Senhor Deus entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele morreu, mas ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos deixar as coisas velhas para trás e fazer tudo novo na nossa vida. Eu quero deixar essa palavra para você, querido. Que nós possamos se alegrar por aqueles que estão retornando para a presença do Pai. Ministérios que haviam outrora estado destruídos. E agora o Senhor tem restaurado, tem resgatado, tem trago de volta para a sua presença. E o Senhor tem colocado um anel de herdeiro no teu dedo. O Senhor tem colocado sandálias nos teus pés. Você não é escravo. Você é filho de Deus. O Senhor tem colocado vestes novas, tem te purificado, tem te dado uma nova oportunidade. Que nós possamos se alegrar
com os nossos irmãos. Que nós possamos celebrar com eles. E grande é a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Que Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor.